De volta com o nosso Você Bonita para um assunto importantíssimo. Cada vez mais, né, a gente acredita que ter informações qualificadas para a gente entender e muitas vezes, não claro, fazer diagnóstico, mas saber o momento certo de procurar ajuda em alguns casos. Então a gente convidou hoje o Dr. Igor Rafael Cinco, cirurgião vascular. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Carol. Prazer em recebê-lo. Vamos ter muita coisa aqui, muita dinâmica ao vivo, mostrar uns vídeos bem interessantes, mas começamos então tentando entender. Quando a gente fala de aneurisma, o que isso quer dizer, doutor? Falar que aquela pessoa teve um aneurisma. Tá bom. Aneurisma é uma dilatação de um vaso, tá? Todos os vasos do corpo podem se dilatar e aí é configurado o aneurisma. Existem alguns vasos que têm uma dilatação mais prevalente, por exemplo, dentro do cérebro, que é o aneurisma cerebral, ou na aorta, principalmente a parte abdominal, que é o aneurisma de aorta. Então, nada mais é do que uma dilatação de um vaso, como se ficasse uma parede frágil. Imagina um pneu de bicicleta com uma câmara que faz uma bolha. É mais ou menos isso, entendeu? Tá. Tem um risco de estourar, ou entupir, ou obstruir também. Então são as duas complicações principais do aneurisma de aorta. E quando a gente fala então de fatores de risco, né, da predisposição das pessoas que então precisam ter um cuidado a mais para não chegarem no que a gente vai ver nas imagens daqui a pouquinho, quando esse aneurisma realmente tem enfim, ele se segue com um desfecho que não é satisfatório, né? Tá bom, então assim, a primeira coisa é que tem aneurisma não é quem quer, é quem pode. Então tem uma característica hereditária. Tá. Existem alguns fatores de riscos que aumentam muito isso daí, principalmente o tabagismo, a pressão alta descontrolada, basicamente o estilo de vida que a gente bate tanto na tecla, né? De cuidado com o exercício físico, alimentação saudável, tudo isso é uma forma de você prevenir, né? Mas os dois fatores principais são o tabagismo e a pressão alta. E a gente pode colocar uma questão quando está ocorrendo, né? O aneurisma está ali dilatando então esse vaso, correndo um risco este paciente, que ele vai ter que sintomas? O que a gente pode colocar? Então esse é um dos grandes problemas, né? Porque o aneurisma geralmente ele não dá sintoma nenhum. Quando ele dá sintoma é quando ele estourou ou ele entupiu, obstruiu. Por isso a importância do check-up cardiológico, vascular, ginecológico, né, como a gente sempre preconiza. Então, do ponto de vista vascular, o que a gente indica é pessoas com mais de 50 anos, ou com histórico familiar, ou tabagistas, sempre fazer o seu check-up vascular. Tá. E o que inclui o check-up vascular, doutora? É interessante a gente discutir um pouco a respeito, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas até, com tantas pautas que a gente faz, são perguntas que acontecem aqui com frequência. Quais profissionais, então, estão aptos e são especializados quando a gente fala de determinado assunto? Então, a gente pode falar de aneurisma, por exemplo, com um cardiologista? Pode, mas o ideal é você ter um cirurgião vascular de confiança, principalmente se você tem histórico familiar. Para algumas mulheres que têm uns vasinhos, varizes fica até fácil, porque ela já procura uma parte estética e aí o médico acaba indicando. Mas para quem não tem nada, é legal acender esse alerta, entendeu? No caso das mulheres acaba sendo até mais rápido, né? Mais rápido. Geralmente quando o homem vem num consultório de cirurgião vascular, é a mulher que está trazendo ele. Né? Ou ele tem algum sintoma, identificou em algum exame de rotina esse aneurisma, sei lá, foi fazer um exame com um urologista, faz um ultrassom de abdômen, identifica um aneurisma de aorta, aí ele vem para o vascular. Entendi. Não. E quando a gente fala, então, assim, do padrão ouro, né, para o diagnóstico, qual seria esse check-up e qual seria essa questão clínica também? Tá bom. O check-up é exame físico, é uma conversa, uma entrevista e um ultrassom com Doppler, que a gente faz para ver toda a circulação. Identificou, tem uma suspeita do aneurisma, a gente parte por uma tomografia, uma ressonância, para daí já avaliar o tamanho, a forma, a gravidade e fazer o planejamento terapêutico. Tá, isso quando a gente consegue, então, ter um sucesso antecipado de encontrar que ali futuramente vai ter um problema caso nada seja feito. Mas eu acho que nas imagens que a gente tem, né, Glaucia, vamos começar com a primeira, até para a gente conseguir ilustrar, eu acho que nas imagens vai mostrar quando tem um rompimento, né? Legal.
Olha só, essa reconstrução aí tridimensional, né, mostrando um exemplo, o coração, aquela artéria vermelha é a aorta, como ela pode se dilatar. Esse é um aneurisma de aorta ascendente, então o aneurisma pode ocorrer em várias situações, né? Tá. Esse é o da aorta ascendente. Ele pode ocorrer também na aorta descendente, que é a que está levando o sangue para os membros inferiores e para o abdômen. Ou na aorta abdominal, quando ela está próxima dos rins, que é a mais frequente dos aneurismas de aorta e de aorta abdominal. Aí, doutor, quando então vocês encontram essa situação prévia, né, nos exames e com a questão clínica e do check-up que você comentou, vamos para a nossa dinâmica aqui no estúdio? O que é possível fazer, então? Você trouxe alguns exemplos. Eu trouxe primeiro esse modelo aqui, se puderem dar um zoom aqui. Ó, esse daqui, vou mostrar aqui, é um modelo mostrando uma aorta de acrílico, tá? Mimetizando uma aorta normal. E vocês veem que nessa região aqui ela dilata. Esse daqui é um aneurisma, tá? Esse é um aneurisma que já está tratado. Foi colocado uma prótese dentro desse aneurisma. O que vai acontecer com o fluxo sanguíneo? Ele vai vir por aqui, vai passar por dentro da prótese e vai seguir o seu caminho natural. Esse aneurisma como um todo, ele vai murchar e diminuir de pressão e vai tirar o risco de ruptura. Né? E aí depois esse stent ele fica para sempre? Fica para sempre, né? Isso daqui a gente faz. Antigamente nós só tínhamos a opção de fazer uma cirurgia aberta, então a gente tinha que abrir o peito, o abdômen, fazer um clampeamento aqui, tirar esse aneurisma fora e suturar, costurar praticamente uma prótese aqui. A gente ainda faz ainda esse tipo de cirurgia. Só que com as técnicas endovasculares, que eu trouxe o catéter aqui, a gente consegue fazer um furinho na virilha e ir lá e tratar esses aneurismas sem precisar de grandes incisões. Olha só. Tem situações que você pode fazer até hospital dia. Paciente interna, faz de manhã, dá até para ir embora à noite. A maioria das vezes a gente deixa embora no outro dia de manhã. Um dia de internação, você consegue resolver. E com uma recuperação muito mais rápida, muito mais né? rápido. Vamos mostrar então, doutor? Já tinha me pedido para segurar aqui quando a gente fosse mostrar. Ó, essa daqui é uma prótese brasileira, tá? Que eles me forneceram. Ela vem nesse catéter, tá? Esse catéter, ele é hidrofílico, que a gente fala, ele é bem liso em contato com o sangue, com o líquido. A gente faz um furinho na virilha, introduz ele dentro do vaso e vai navegando até chegar no ponto onde tem o aneurisma. E daí nós vamos fazer a liberação desse aneurisma, né? Deixa eu só tirar aqui, ó. Esse daqui. Você segurar a pontinha, eu vou fazer a liberação. Você consegue enxergar ali na ponta. Tá vendo, gente? Aí, ó. Olha lá, ele sendo liberado. Olha que interessante. Então você consegue entender como que a gente consegue algo tão, né, de um tamanho tão considerado, de uma incisão tão fininha, a gente consegue posicionar e aí libera. Olha só. E o aneurisma pode tirar. E vai ficar, então... implantado igualzinho esse daqui, ó. E, doutor, isso a gente está falando, então, num caso das pessoas que num check-up conseguem rapidamente encontrar e conseguem marcar, então, essa cirurgia, esse procedimento para resolver. Isso. Mas se a gente estivesse falando, então, de um paciente que não tivesse essa possibilidade, que de fato esse aneurisma nessa região tenha rompido, tenha causado aí uma lesão, ele vai sentir uma dor e normalmente é fatal ou há hoje uma possibilidade também de cuidado? Existe, mas a maioria dos pacientes que tem uma ruptura de aneurisma na rua, fora de hospital, infelizmente vem a falecer. Metade consegue alcançar um serviço médico de qualidade. Desses, metade vão suportar o procedimento cirúrgico, depois vai ter as complicações na UTI. Então, a mortalidade geral, quando esse aneurisma rompe, é de 90%. Quer dizer, de cada 100 aneurismas que rompem, só 10 pessoas vão sobreviver. Em contrário, com o tratamento eletivo, né, que a gente faz esse tratamento aqui de uma forma agendada, marcada, o paciente preparado, a mortalidade é em torno de 1%. Fantástico. Então, 99% de sucesso. Vamos agora falar um pouquinho do cerebral, porque eu não sei se o público também tem essa ideia e essa impressão, e que muita gente já pode ter ouvido, que a pessoa, quando começa a ter essa dilatação, ela começa a ter uma dor intensa, e que muitas vezes o cerebral ainda há uma chance maior até de conseguir descobrir para que seja corrigido. É verdade, doutor? Muito bom, parabéns. Você sabe tudo de aneurisma, hein? A diretora disse que eu ganhei estrelinha. Obrigada, doutor. Tá bom. Não, eu estudo bastante, enfim. Que legal. É uma situação diferente também. O aneurisma cerebral também pode ser assintomático, mas pela localização, muitas vezes ele dá cefaleia, ele pode ter alteração de visão, tontura, pode ter alguns sintomas que são sintomas de alerta.
né? Mas a maioria tem uma característica hereditária, a gente não consegue prever exatamente quem vai ter aneurisma cerebral ou não. O fato é que se ele for identificado, você tem que monitorar o tamanho, o crescimento e a forma. Dependendo, você consegue tratar também. Da mesma forma que a gente faz tratamento por catéter aqui da aorta, dá para fazer cerebral. Quem trata não é o cirurgião vascular, é o neurocirurgião, o neurointervencionista, né? A gente entende a patologia porque é a mesma fisiopatologia. Só que o tratamento também é minimamente invasivo, né? Algumas vezes precisa fazer uma cirurgia grande ou cirurgia aberta, né? Mas a maioria consegue fazer por catéter. Eu acho que a gente tem imagens também para mostrar. Olha lá. Vamos acompanhar como seria, então, cerebral. Um exemplo aí de um fluxo cerebral, né? Dos vasos cerebrais, né? Você tem as artérias carótidas, as vertebrais, né? Esse daí é um polígono, chamado polígono de Willis, que conecta toda a circulação. E aí um exemplo de um aneurisma, uma dilatação na artéria cerebral posterior. E ele rompendo e sangrando dentro do cérebro. Quando pessoas que têm esse tipo de lesão, elas falam que foi a dor mais grave que ela já sentiu na vida dela. A dor mais absurda que ela já sentiu. Então, toda vez que tem uma cefaleia muito, muito intensa, né, procurar um atendimento médico para poder fazer o diagnóstico. Porque o aneurisma cerebral, quando faz diagnóstico precoce, a gente consegue resolver. Muitas vezes a gente consegue resolver. E aí a gente está falando também, doutor, de um público assim, de pessoas de diferentes faixas etárias, né? Pode acometer jovens, enfim, não dá para dizer... Pode cometer jovens, é muito mais comum no idoso, porque as artérias, o coração contrai e ejeta o sangue sob pressão pelas artérias, que elas se dilatam e aguentam essa pressão. Elas têm que ter uma elasticidade. Ao longo da vida, o ser humano vai perdendo elastina. A nossa pele, o nosso cabelo, tudo vai perdendo essa elasticidade. E os vasos também. Conforme eles vão ficando rígidos, eles vão tendo mais chance de dilatar. Por isso que é muito mais comum em pessoas com 60, 70, 80 anos do que com 20 e 30. Perfeito. Tem perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Sara. Um beijo. O uso de anticoncepcional aumenta a chance de ter aneurisma? Excelente pergunta. Não aumenta. Anticoncepcional tem uma chance pequena de ter trombose venosa, que é outra coisa para outra hora. Mas em termos de aneurisma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Doutora, a prática de atividade física, né, constante, regular, pode ajudar a prevenir quando a gente está pensando nessa questão aí das artérias? Pode, Carol, com certeza. Toda vez que você faz o exercício físico, você estimula a sua circulação, os seus vasos, os seus músculos trabalham de uma forma mais intensa, só que o mais importante são as 24 horas subsequentes, onde você faz um relaxamento dos vasos, cai os seus níveis pressóricos, diminui a contratividade do coração, você otimiza muito mais a sua circulação. Então o exercício físico é fundamental, não só para aneurisma, quanto para trombose, também infarto, AVC, outros problemas. Muito bom, mas tem que ter o tempo de recuperação também. Tem que ter. Mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Janaína, um beijo. O aneurisma na artéria esplênica é comum? Qual seria o tratamento? O público do Você Bonita é inteligente, doutor. Pois é, eu tô vendo. Parabéns, Janaína. Olha só que interessante, Carol. Você perguntou de idade, né? O aneurisma de esplênica ele é mais frequente em jovens. E a chance de romper é muito maior durante a gestação, você acredita? Não se entende direito por que esse mecanismo, mas toda mulher que tem um aneurisma de artéria esplênica é a artéria que leva sangue para o baço, fica aqui do lado esquerdo. Toda mulher em idade fértil, que tem um aneurisma de artéria esplênica, independente do tamanho, do formato, precisa ser tratado. Porque se ela engravidar, aumenta muito a chance de ter uma ruptura durante a gravidez. É por isso que não pode dormir do lado... Não necessariamente, não necessariamente, mas... Não tem um negócio que não pode dormir de um dos lados, agora eu tô me lembrando. Por conta da veia cava, né? A minha esposa até tá grávida, eu oriento ela, fala, Maíra, tem que deitar do lado certo. Porque se você deita em cima da veia cava, diminui o retorno venoso. Lembra disso, Glaucio, na gravidez? Tem que deitar. Que já faz tempo que a gente... Tem que deitar mais pro lado esquerdo. Então entendi. Então é o contrário, não é por isso, é outra questão, mas também na gestação tem essa preocupação. Gestação, né? Tem que ter muita informação, né, Tem que ter muita coisa. Tem mais perguntinha? Aí... Mauro, obrigada. Fiz uma cirurgia de aneurisma na cabeça. Deu umas complicações, mas estou bem agora. Corro o risco de outro? Que bom que tá bem, Mauro. Provavelmente não, Mauro.
né? Porque esses aneurismas cerebrais, eles são uma falha ali durante um período da vida e não são geralmente recorrentes. Mas não dá para falar o seu caso assim de uma forma aleatória. O ideal é consultar mesmo com um acompanhamento com um neurologista para poder fazer os exames de rotina e ficar mais atento. Mas provavelmente você não vai ter outro aneurisma não. E quem encontra e não consegue fazer algum procedimento, doutor, tem que manter um controle, né? Tem que ter exames ali com mais frequência, né? Menos intervalos, né? A indicação de tratamento, ela está relacionada com o tamanho, com o diâmetro ou com a velocidade de crescimento. Como é que a gente sabe a velocidade? Fazendo exames seriados. Então, se ele cresce, por exemplo, de aorta mais de 1 centímetro em um ano, tem que tratar, independente do tamanho. Então, a gente vai repetindo esses exames de tempos em tempos, conforme os protocolos, né? Que para cada tipo de aneurisma, para cada artéria, para cada situação, a gente tem que seguir um planejamento. E aí a gente consegue identificar. Então, por isso tem que ter um acompanhamento bem rigoroso e tem que controlar os fatores de risco, né? Tentar parar de fumar, fazer exercício, né? Cuidar da alimentação, ter uma vida saudável. Doutor, quem tem mais chances? Existe aí uma diferença relacionada a homens e mulheres, quando a gente fala de aneurisma? Existe, né? Aneurisma cerebral não, mas aneurisma de aorta abdominal é mais comum em homem, né? Porque tem mais uma prevalência maior de hipertensão, uma prevalência maior de tabagismo, de estresse, né? Então, do ponto de vista cardiovascular, o homem tem um risco maior do que a mulher. A mulher é protegida dos problemas cardiovasculares durante a menacme. Menacme é o período fértil dela. Quando a mulher entra na menopausa, ela começa a acompanhar o homem e chegar próximo do homem. Então a mulher, Deus protege as mulheres, graças a Deus, nesse período, né? Mas depois elas precisam ter bastante atenção também. É isso. A gente tem o vídeo, né, Glaucia? As ilustrações de tratamento. A gente demonstrou aqui, mas a gente tem ilustração aí também. O doutor vai mostrar como acontece. Olha, exatamente a prótese que eu mostrei para você, Carol, fazendo a punçãozinha na virilha e a gente subindo com um fiozinho, um catéter, até a localidade do aneurisma. Esse, por exemplo, é um aneurisma da aorta, é um aneurisma cerebral. Olha, esse é cerebral. Esse é um cerebral. Tá. Então a gente está indo com o catéter lá para ver o tratamento do aneurisma cerebral. Olha como você consegue ver que é um saquinho, tá vendo? Ó, a gente chama isso aí de um aneurisma sacular. Aí nesse caso ele está colocando um microcatéter lá dentro e enchendo de molas para obstruir esse aneurisma e deixar o fluxo para a artéria certa. Uma outra forma de tratar é colocando um stent específico, que é um diversor de fluxo. O que esse stent faz? Ele não deixa mais o sangue entrar dentro daquele aneurisma e ele vai diminuir de tamanho. São duas técnicas diferentes que a gente consegue tratar o aneurisma cerebral. Então, para diagnosticar, a gente precisa de exames de imagem, como você colocou, ultrassom com Doppler? Pro abdômen, ultrassom com Doppler, torácico, ecocardiograma, cerebral, só uma tomografia e uma ressonância. Só tomografia ou ressonância, tá aí. Perguntinha do público. Andréia, obrigada. Sempre que fico estressada, aparecem hematomas nas minhas pernas e braços. Isso está ligado com a circulação? Aqueles roxinhos que a gente não sabe de onde vem, não é, Andréia? Tá bom, André, isso não tem nada a ver com aneurisma, você pode ficar tranquila, tá? Isso demonstra uma fragilidade capilar, né? Provavelmente você precisa fazer um ajuste de estilo de vida. Às vezes está trabalhando muito tempo sentada, muito tempo em pé, sem uso de meia elástica, sem ter hidratação adequada, sem fazer os exercícios físicos. Isso aumenta a pressão nos membros inferiores e às vezes um vasinho acaba estourando. Mas é um vasinho venoso, é um vasinho simples, não tem risco de vida, não vai acontecer nada. É que aquele roxo, de vez em quando tem isso também, André. Você aperta, aí você fala assim, mas não dói. Como que ele apareceu? Eu não bati. Então, assim, eu acho que são momentos, ela ainda relaciona com a questão de estresse. Pode estar ligado essa parte aí um pouco emocional, assim? Pode, não tanto. Pode ser, sim, um pouco, mas acho que é mais a parte hormonal mesmo. De períodos hormonal. Tá aí. Tem mais perguntinha? Aproveitem, estamos ao vivo, hein? Obrigada pela audiência. Cris, um beijo. Aneurisma, então, é considerado genético? É considerado genético. Então, assim, vamos imaginar, você tem lá um avô que vai fazer um tratamento de aneurisma, certo? Definiu o tratamento, vai operar, vai fazer tudo. Qual que é a segunda coisa que você precisa fazer? Todos os filhos homens com mais de 50 anos precisam fazer uma avaliação. Todos os netos com mais de 50 anos precisam fazer uma avaliação. As mulheres que são tabagistas precisam fazer uma avaliação. Então, assim, é importante ter isso na cabeça, porque às vezes a gente identifica, cuida do nosso pai, do nosso avô, mas não olha para a própria saúde. Então, sempre é importante buscar a consulta com o cirurgião vascular
ou com um cardiologista para fazer o check-up vascular. E nesse caso especificamente de aneurisma, que a gente sempre cita o tabagismo como, obviamente, um complicador em diversas questões, né, doutor? Mas falando especificamente de aneurisma, mais ainda. É o fator de risco mais importante, assim, disparado. De cada 10 pacientes que a gente opera, 6 acho que são tabagistas. Né? Eu tenho histórico de tabagismo, né? A boa notícia é que se você parar de fumar, em 5 anos você praticamente tira todo o efeito do tabagismo na sua circulação, sabe? Você consegue resolver isso daí. Que legal. Então isso é uma dica aí para quem está fumando e pensa em parar de fumar. E aproveitando já, né, falando aí da questão de tabagismo, gente, tá um negócio sério essa meninada com esse cigarro eletrônico. Né? Não sei se vocês têm notado, assim, às vezes os pais não querem dar uma enxergada, né? Fiquem atentos, a meninada está solta, assim, do tipo, já tem uma idade ali para ir num cinema com os amigos sozinhos e tal, e vão para escadas de shoppings fumar. Eu sei porque eu sou uma curiosa e eu vejo, eu sou chata mesmo, e eu vou perguntar para a segurança, não sei o quê. E aí, há pouco tempo, me relataram essa questão. Então, é uma questão muito séria, eu acho que é muito grave. Eu aproveito o espaço do Você Bonita para colocar. Eu também sou mãe, meu filho está com 9 anos. E eu acho que a gente, né, os pais precisam estar um pouquinho mais atentos a essas questões. Dá uma fuçada na mochila, né, gente? Porque o doutor colocou aqui, não é o nosso assunto de hoje. No entanto, será um problema de amanhã. Claro, com certeza. Não é verdade, doutor? Parabéns, eu acho perfeito. que a gente tem que linkar as coisas também, né? É uma coisa séria. Vamos mexer nas mochilas aí, vamos... Não adianta fingir que não tá vendo, né? Né, mamães? Olha lá, tem mais perguntinha na tela. Cláudia, obrigada. A Covid piora os casos vasculares? Então, ela cita aí vasculite. Sim. Uma das complicações principais da Covid foi trombose, né? No pico da doença ali em 2020, nós fomos muito acionados, assim, tivemos muitos pacientes com quadros graves de trombose, de vasculite, de inflamação. Graças a Deus, depois da vacinação, isso daí parece que acalmou de uma forma absurda, assim. Então, agradecer, né, a todos os médicos que trabalharam, todos os pesquisadores, porque realmente a vacina mudou completamente a história natural da doença. E hoje o que a gente tem visto são casos mais brandos, então podem ficar tranquilos aí, que dificilmente vai ter um caso muito significativo na família. De alguma questão do pós mesmo, né? Porque relataram muitos casos de problemas também cardiológicos, enfim, uma série de coisas no pós-Covid, né? Inclusive trombose também, né? Trombose, sangramento cerebral, né? Problema cardíaco, né? Miocardite, então pessoa que entra em insuficiência cardíaca, o pulmão pode ficar avaliado, a parte neurológica, tem vários pacientes com sequelas neurológicas, com dores, né? Com dificuldades relacionado ao Covid, mas é aquilo que eu falei, né? Depois da vacinação, né? Melhorou muito, então é muito raro hoje a gente identificar um paciente com quadro grave, assim. A maioria é mais brando, então acho que a Covid está se tornando cada vez mais uma doença que vai nos acompanhar aí como uma gripe, um resfriado, algo que a gente precisa de atenção, mas sem desespero. Amém, doutor. Dá tempo de mais uma, olha lá, quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Vivi. Meu filho tem hérnia de Chiari? Chiari mesmo, né? Existe risco de aneurisma? Não, hérnia de Chiari não. Problema neurológico, não tem nada a ver com aneurisma, não precisa se preocupar com isso daí não, tá bom? É outra questão. Outra questão. Doutor, obrigada, viu? Audiência maravilhosa, a Glaucia está agradecendo também. Obrigada pelas perguntinhas. Doutor, volta então para a gente discutir outros assuntos também. E o mais importante que fica sempre como, né, o objetivo, procurar um médico, fazer o check-up, né? Obrigado, Carol. Satisfação voltar aqui na TV Gazeta. Um grande abraço a todos, uma boa tarde. Vou deixar o seu contato, então, quem quiser saber mais, lá no Instagram do doutor, no @doutor, abreviado, não é isso, né, doutor? DR Igor. É tudo junto, né? DR Igor, então não tem o ponto, né? DR Igor, _5, @DR Igor, _5. Vocês já encontram todo o trabalho do doutor. Muito obrigada e parabéns, Carol, aí pelo neném, viu? Até a próxima. Obrigada.